E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Além do Crônico, com ela, a doutora Natália Cavalcante. E aí, meu querido, tá animado pro dia de hoje? Tem muita coisa. Conversa boa, né? Tem muito bate-papo nessa mesa hoje. A gente tá sendo um pouco repetitivo, talvez. Toda vez a gente fala que hoje vai ser bacana. Mas é porque, de fato, a gente tem aí convidados com histórias, né, Pablo? Que têm agregado as nossas vidas. Com certeza nós não somos mais os mesmos, né? Depois desse projeto, porque, de fato, tem agregado demais aí a nossa trajetória. Com certeza. Eu tô com a minha colinha aqui, porque a descrição dessa primeira convidada é, olha, forte. Agora, olha só, é um tira-gosto para você que está assistindo a gente. Mãe Pâncreas, pedagoga, orientadora educacional do município de Maricá, educadora em diabetes e idealizadora do projeto Doce Infância Tipo 1, de educação em diabetes nas escolas. Isso, e a nossa outra convidada, ela tem 15 anos, quase 11 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1, indo agora para o ensino médio, e ela quer ser médica. Eu tô falando da Ana Luísa Moraes e da Clícia Moraes. Ótimo, que alegria vocês estarem aqui. Muito obrigada por aceitarem o convite. Imagina. Por fazerem essa pequena viagem, né? Uma hora e meia. Logo ali, só uma ponte, pertinho, gente. Né? A gente que agradece o convite. Nossa, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito né? Ser bom, lembrado. muito bom. Eu já quero começar com uma polêmica, perguntando assim, mãe, primeiro na ótica de mãe e outra na ótica de filha. O que é diabetes nessa visão como mãe, Clícia? Diabetes foi algo que chegou para mudar tudo, né? Para mudar a nossa rotina. É um diagnóstico da família, não é um diagnóstico só de uma pessoa, né? Então, quando o diabetes chega, ele chega chegando. E é essa visão que eu tenho, né? Mas não só negativamente, né? Eu acho que também tem muitos pontos positivos nessa história. A gente vai falar sobre todos esses pontos. E São 11 anos, né, de diagnóstico, Isso, Ana, vai né? fazer 11 em abril. E para você, Ana, deu esses 11 anos hoje, com 15, o que é diabetes para você? No começo do diagnóstico, diabetes foi sinônimo de medo, aflição, porque eu tive que até fazer 2 anos de terapia quando eu era pequena, porque eu não estava aceitando. Tipo assim, eu via alguns amigos meus comendo doce, aí eu falava, mãe, eu quero também. Eu falava, filha, não pode, tem que ver aquele negócio, não sei o que lá. E era bem ruim pra mim. Mas agora, depois de 10 anos de diagnóstico, chegando em 11, eu tô bem mais íntima do diabetes. Tá assim, uma coisa super leve. Agora eu tô usando a bomba de insulina. E tá sendo bem relativamente tranquilo, porque por mais que a gente tenha anos de diagnóstico, a gente continua com aqueles altos e baixos que sempre terão. É, normal da vida, né, Ana? A gente sempre vai ter altos e baixos, né? Sim. Clícia, e falando assim do início de toda essa história, né? Como que foi assim o diagnóstico? Como que você começou a observar? O que te fez, né, levá-la para ter um primeiro socorro? Teve algum episódio marcante, assim? Sim, na verdade o diagnóstico é sempre uma grande surpresa, né? Do diabetes tipo 1, que é muito repentino. Ela começou uma vida normal, uma infância absolutamente normal, começou a emagrecer muito. Ela tinha 4 aninhos. 4 aninhos. Beber muita água, voltou a fazer xixi na cama, coisa que já tinha parado. Uhum. E aquilo me chamou a atenção, eu perguntei ao pediatra, o pediatra fez um exame de laboratório, nós fizemos. Eu peguei o resultado pela internet, estava 315 a glicemia. Não sei, né, se todo mundo que está assistindo sabe os números, né, de glicemia. É importante trazer isso. É importante a gente falar, né? O normal seria de 70 a 99, né? Uma glicemia de uma pessoa não diabética. E o dela estava 315. Uhum. E aí liguei para o pediatra orientou, olha, tem um glicosímetro aí, você tem como verificar agora quanto tá? Aí eu peguei com a minha tia, que era você era familiarizada diabética. com isso? Não, eu nem pouco sabia que criança podia ter diabetes, né? Como a maioria das pessoas acha que diabetes é coisa de idoso. E aí eu falei, mas diabetes? Não. Aí eu consegui um glicosímetro com a minha tia, já idosa, fez a ponta de dedo 560. Ó. Aí ele falou, olha, você vai pegar ela e vai para emergência agora, mas não é pronto atendimento não, é o hospital. Aí quando ele falou isso, deu um susto, né? Falei, gente, e ela correndo, pulando, brincando, normal, ativa.
E aí cheguei no hospital, aí o médico foi falando, olha, você sabe que ela vai para UTI, que ela... Como assim vai para UTI? Ela tá aqui pulando na minha frente. Não, porque provavelmente é diabetes tipo 1, a gente vai confirmar. E foi todo aquele processo. Internou, ficamos 15 dias no hospital. Mas eu acho que mais para a gente aprender a lidar do que ela em si, porque a enfermeira chegava com a seringa de insulina. Aqui, você aplica, mãe. Eu falei, não, eu não vou furar minha filha. Se você não furar sua filha, você não vai para casa com ela. Aí é uma opção sua. Enquanto você não aprender, ela não vai sair do hospital. E aí é aquele choque de realidade, né? Parece que o mundo abre, o chão abre, enfim. Até hoje, lembrar desse dia bate o fundo aqui, porque foi muito difícil. Eu imagino. Agora, Ana, você lembra desse momento? E aí, como é que foi isso para você naquela situação com 4 anos? Eu lembro do diagnóstico diferente da minha mãe. Tá. Até porque, nesse detalhe que ela falou, que ela pegou o exame, tava 3 anos e pouco, eu nem sabia. Pra mim, a gente tava na casa da minha avó, aí a minha tia falou assim, tava eu e meus primos correndo na sala, aí minha tia falou assim, gente, quem tem coragem de furar o dedo com esse aparelhinho? Aí eu falei, eu toda, com certeza, eu tenho, vamos lá. Toda resolvida, vambora. Toda, que é isso? Só isso aí, só uma vez. Já entendi, nem vai Clícia, doer. já entendi. Nem vai doer. Aí foi lá, tava 500 e tanto. Aí a gente foi pro hospital, não sei o que, aquela coisa toda. Mas... Se divertiu no hospital, no parquinho do hospital, não tava nem aí pra nada. Maravilhosa. 15 longos dias, né, pra visão da mãe, É, mas pra você... Tudo uma novidade. tinha um parquinho no hospital, gente, eu me acabava naquele parquinho. Você Ah. Mas me fala uma coisa, no hospital que você teve o contato pela primeira vez com a insulina, com esse procedimento, que você falaram pra você, olha só, e aí eu quero entender também da visão da Clícia, a partir de agora ela tem que furar o dedo todos os dias, tem que aplicar insulina, como que foi isso? Eu vi a médica furando meu dedo pela primeira vez, mas eu não lembro, tipo, se foi a primeira vez que ela furou meu dedo. Eu lembro que teve uma vez no hospital, ela furou meu dedo, aí ela me explicou que não pode furar na lateral, tem que ser em cima, não lembro por quê. Aí... Dói menos. Também. É. Aí ela apertou, não saiu, tive que furar mais 3 vezes. Eu fiquei, moça, pelo amor de Deus. Aí ela furou, fez, me ensinou. E aí eu comecei com a ajuda da minha mãe, da enfermeira que tava fazendo, e deu tudo certo. Eu lembro que quando eu tava no hospital, eu ainda tomava mamadeira. Aí vinha o médico com a mamadeira pra mim, pra eu tomar, tinha que aplicar insulina, mas deu tudo certo. Eu pergunto isso porque no meu caso, né, eu já descobri na fase adulta, já com 26 anos, eu lembro a primeira vez que eu peguei a insulina, a caneta, eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não vou aguentar fazer isso o resto da vida. Aquele peso mesmo, porque assim, me deram isso, agora toma e faz. É isso. Para você também foi isso? A responsabilidade. Aí a gente vai trazer a questão da mãe pâncreas. Isso. E aí, como é que você assume essa responsabilidade? Na verdade, a Ana ela era filha única na época, né? Hoje não mais, mas na época era. Eu era diretora de uma escola enorme, e ela ficava em creche. E aí foi assim, aquele abandono da vida profissional, né? Fiquei 2 anos me dedicando exclusivamente para entender esse processo, porque eu comecei a entender que eu tinha que aprender, né? Que se eu não aprendesse a lidar, aquilo seria um sofrimento muito grande, né? Foi o que eu pensei. Conversei muito com meu marido na época, a gente, vamos tentar levar de forma leve. Você vê, a tia chegou brincando, quem consegue fazer? Então, vamos tudo tentar levar para um lado mais lúdico, mais leve, para ela encarar isso com leveza. Que se a gente levar como um fardo, isso vai passar para ela também. Seria, né? muito importante esse ajuste, né? Todo esse ajuste na família, né? Sim, exatamente. E aí, porque as pessoas em volta, né? Nossa, tadinha, que coisa horrível. Como assim? E aí você tem que... Não, tadinho, por quê? Só tomar insulina, ela tá bem, tal. E aí a gente ficou muito preocupado com isso. Então, até hoje, a gente sempre tentou
esse olhar mais leve sobre o diabetes. Eu vi a Ana falando que a questão da terapia, né? Que ela precisou fazer. Sim, E aí eu trago aqui a gente de mãe para mãe, né? Porque a gente tem essa tendência, né? De buscar essa culpa. Onde foi que eu errei? Nossa. Como que eu vou, né? O que eu vou fazer agora para reparar tudo isso? Você viveu esse momento? Você precisou também dessa ajuda? Porque muitas pessoas acham... Eu ouvi isso na escola dela, de uma mãe. Eu estava já com a Manu no colo, a minha outra caçula, bem bebê, numa reunião de pais. E aí eu sempre falava na reunião de pais, na escola, sobre diabetes para as mães. E aí a mãe falou assim, então você teve outra, com essa você não vai errar igual errou com a mais velha, entupindo de doce. De uma sabedoria, né? Sem né? igual, né? Que ficou diabética. Ficou diabética. Então, e a gente sabe que não é isso, que não tem nada a ver, mas a gente só entende isso com o aprendizado, né? Sim. Estudando e entendendo, porque se você ouve uma coisa dessa, óbvio que uma mãe se sente a pior mãe do mundo, né? A gente tem essa tendência. Lógico, sempre. A gente tá sempre achando que tá errando, né? Sim. E aí, falando sobre isso, dificuldades e aprendizados, a gente tem que trazer muito aqui dentro dessa conversa sobre educação e diabetes. Caíram alguns mitos, né? Que antes do diagnóstico também falava era por causa disso, diabetes é doença de idoso. Ou não, diabetes já era um caminho sem volta, só de complicações. A gente vai falar sobre. Quero entender da Ana, nesse momento e hoje, a gente falou quando você descobriu, mas agora, o que você enxerga como principal dificuldade de uma vida com diabetes e o grande aprendizado que você tira aí dessa sua jornada depois do diagnóstico? Antes disso, eu acho legal falar que a primeira memória que eu tenho da vida foi esse dia na casa da minha avó que eu descobri que eu tinha diabetes. Eu não lembro de nada antes disso. Eu acho que a maior dificuldade é escutar certos comentários de certas pessoas que não sabem o que estão dizendo. Mas você não pode comer isso. Sim, eu posso. Eu acho que o maior aprendizado, que geralmente eu falo muito no final de vídeo, finais de live, é que a gente não pode achar que o diabetes é um bicho de 7 cabeças. No começo, certamente, vai ser aquela loucura toda de, meu Deus, o que eu faço agora? Acabou tudo. Não é. Depois de muito tempo, você vai perceber, quando você pegar intimidade com diabetes e tal, que não é tudo isso. A gente só tem que aprender a lidar com tanto de carboidrato, dependendo do seu tratamento com o seu médico. Agora, na escola, sobre a convivência com meus amigos, eu já escutei certos comentários, já fizeram piada de Joãozinho, que o Joãozinho comeu 40 balas e ficou com diabetes. E aí compararam a mim, gente, Aí você vem, senta aqui, vamos conversar? Vai. Exatamente. Um pouquinho de informação. Lá pra você, senta aqui bonito. Já fui. Eu lembro que um tempo atrás, teve um passeio da escola. E aí minha mãe deixou eu ir depois de muitos passeios, dizendo não pode. Depois de anos com diabetes, ela falou, agora você vai. Eu falei, caraca, não acredito. Eu lembro que a gente foi pro Rio, pro Museu da Manhã e tal. Aí minha mãe voltou, não, Luísa, essa glicose, como é que ficou? Meu Deus do céu, que isso, que aquilo. Eu lembro também que eu conversei bastante com a minha mãe sobre a questão dela olhar primeiro pro diabetes, depois olhar pra mim. Porque, por exemplo, nesse dia do passeio, ela falou assim... Eu cheguei, saí do ônibus, e aí, como é que tá a glicose, que não sei o que lá? Aí eu falei assim, mãe, você podia falar primeiro comigo pra depois perguntar do meu diabetes, como é que tá a glicose e tal. Aí ela se corrigiu. Oi, mãe, tô aqui. Exatamente. Muito bom. Puxão de orelha de Vivendo e aprendendo a jogar, mas né? isso. Mas eu penso que a gente quer colocar os filhos da gente, né, nesse momento, numa bolha. E aí, até furar essa bolha, a gente também precisa se curar desse susto que foi, né? Eu acho que com qualquer filho, né, isso acontece. Com certeza. Com filho com diabetes é ainda mais complicado. Essa questão. É igual essa tal de festa do pijama, eu queria saber quem inventou isso, entendeu? A minha filha teve esse ano. Pois é, dormir na casa do amigo. Como que vai dormir na casa do amigo? Como que eu vou delegar a responsabilidade de verificar a glicemia na madrugada para uma pessoa que não entende nada de diabetes? Então, assim, é complicado essa coisa que ela falou do passeio. Realmente, demorei a deixar
Aí achei que ainda não tava na hora. Vai para um sítio lá no interior. Eu falei, não vai para o sítio. Final de não, semana de querido. colônia diabética. É outra parada. Não, né? colônia vai, né? Colônia vai com o doutor Colônia vai Rodrigo, um com monte o de médico, um enfermeira. monte de gente, Aí né? não, aí a mãe até dorme tranquila, né? É verdade. Mas- Mas, assim, essa questão que a gente tá falando da bolha, né? De super proteger e tudo mais. E, olhar pra mim antes de olhar pro diabetes. Então, interessante esse ponto que ela tocou. O que foi mais marcante pra você, assim, de aprendizado? O que tem sido, né? Porque a jornada não acabou, né? É Sim, sempre um aprendizado, sim. né? Mas, assim, você viveu o cenário da infância e agora você vive o cenário da adolescência, né? O que tem sido, assim, nessa jornada de maior aprendizado pra Eu acho você? que assim, a gente está num momento de passada de bastão agora, né? Eu costumo Boa. falar isso pra ela. Boa. E aí, antes, né? Esse momento chega, né, Clícia? Pois é, né? E antes, era o tempo todo comigo. Então, ela, não, né? Quando ela começou com a bomba, pouco mexia na bomba, então eu tinha que estar ali grudada 24 horas praticamente, né? Só o período da escola que não. Você mesmo ia lá na escola no meio do período. E aí, aos poucos, e ela também é uma menina que se interessa, que procura aprender, procura entender. No início, a gente passou muito perrengue, que a gente tinha um tratamento restrito, não fazia contagem de carboidrato, a gente ficou 2 anos sem contagem, a gente não conhecia, né? Tinha um médico que não fazia esse tipo de tratamento, então a gente ia a uma festa e levava uma bolsa de coisas diet. E aí, com o tempo que a gente aprende que não precisa de nada disso. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão da contagem de carboidrato para as pessoas que não conhecem esse universo diabético? O que acontece, né? Porque tem pessoas... É triste falar isso, né? Mas a grande maioria do tratamento pelo SUS, ele é feito com tabela fixa, né? A quantidade de insulina é de acordo com números, né? Tabelinha tanta quantas unidades. A glicemia tá de 100 a 150, toma 3 unidades. De 150 a 200, 4, um exemplo, né? E só que não vê quanto que tá a glicemia naquele momento, assim, de quanto que tem que... de carboidrato, porque a glicemia sobe de acordo com o carboidrato que você come, né? E a contagem de carboidrato é justamente isso, é uma continha, uma regra de 3, que você faz de acordo com o que você come, a quantidade que você está comendo, toma a insulina adequada para aquela quantidade. Com isso, você tem uma liberdade maior de comer, né? Claro que não vai comer tudo de uma vez, tudo muito moderado, tudo, mas pode comer tudo, né? Então você vai a um aniversário, você pode comer uma fatia do bolo, pode comer um brigadeiro, contando, tomando insulina, esperando 15 minutos, né, Ana Luísa? Né, querida? Esperando, né, que né? Sempre aguarda. Né, sempre, né, Pablo? Você sabe disso. Pablito? E aí, isso trouxe foi uma virada de chave no tratamento dela, a contagem de carboidrato, sem dúvida nenhuma. Porque, imagina, uma criança de 4 anos vai no aniversário. Nossa! Então, eu até evitava de ir nos aniversários, né? E mexe até com a questão social, porque ela ficava olhando toda aquela mesa de doce, não podia provar nada, era horrível. E aí eu acho que a contagem foi uma virada de chave muito grande pra gente. Bacana. Bem, pessoal, a gente volta aqui, teve um pequena pausa, um respiro, porque a gente colocou um elemento aqui na mesa que o pessoal vai falar, caramba, o que é isso? É açúcar. O pessoal diabético pode comer açúcar? Então, Ana... Pode e com certeza deve. Mas... olha, atenção. É aquilo, né? Tem momentos que o açúcar pode, né, ser complicado, mas tem momentos que ele também me salva. Por exemplo, agora eu estava quase em hipoglicemia, que é quando a glicose está baixa, e eu tenho que comer açúcar para a glicose voltar ao normal. É isso. Porém, quando minha glicose está alta, se eu comer açúcar ou alguma coisa que tem muito carboidrato, pode estar complicando ali a situação. Então temos o nosso convidado açúcar aqui presente numa mesa doce, diabética, sim, que pode também ter esse elemento presente e tá tudo certo. Com controle tudo pode. Muito E aí, bom. aproveitando, Ana, eu quero... a gente está falando aí de uma jovem com 15 anos, né, com sonhos, com desafios, com algumas reflexões, que usa a tecnologia em diabetes a favor da sua
da sua jornada de vida com diabetes, mas eu queria saber que se a Ana, com 15 anos ou em algum momento antes disso, já negou o diabetes no seguinte, estava num grupo de amigos ou amigas e falar assim, não tenho diabetes, ou esconder, ou não aplicar insulina no momento que deveria, talvez com vergonha, se sentir um pouco rejeitado ou diferente. Já aconteceu alguma situação como essa? Pelo contrário, assim, eu não lembro muito bem de eu pequeno, mas quando eu grande aceitava o diabetes, minha vontade era de deixar a caneta de insulina aqui, ó. Sim, Praticamente um banner, sou diabética. eu não sei, eu gosto muito, tipo assim, a bomba, sempre deixo ela virada pra fora da roupa pra mostrar. Eu lembro no aniversário que eu tava com a minha mãe da minha prima, pequenininha, eu tava comendo bolo e uma mulher aleatória, o centro tava virado pra ela. Ela ficou olhando assim, tipo, o que essa menina tá comendo, entendeu? Com esse negócio no braço. Aí eu falei assim, mãe, vamos lá, chegar, conversar com ela. Aí a gente foi lá, conversou, explicou ela, tá. Foi ótimo, entendeu? Então, por mim, eu explicava pra todo mundo, eu abria minha boca, entendeu? Eu não Então, tenho problema mostra aí, nenhum. você tá com sensor e com a bomba, né? Cadê a bomba? Minha bombinha, olha, tá colorida. Tá linda, hein? Ela chama Mel. Curiosamente, Mel também pode. Eu posso mostrar minha glicose agora e tem que treinar. Super controlada aqui na mesa e a gente falando. Então, assim, não tem nenhuma vergonha. Já que você mostrou aí a sua bomba, a sua Mel, né, toda coloridinha, moderninha, queria que você falasse um pouquinho, assim, quais foram os ganhos, qualidade de vida, como é que foi para você se adaptar? Já tem quantos anos que você usa? Vai fazer 4 anos que eu tô usando a bomba. Tudo isso já? Pois é, passou Passa rapidão. rápido, né? A gente colocou na pandemia, então foi rapidão. É. E a principal mudança é o tempo no alvo, com certeza. Porque antes ficava, tipo, ali 50, 60... Aí depois com a bomba tá sempre 70, 80. Tempo no alvo. Fala um pouquinho sobre o tempo no alvo, assim, para as pessoas que não entendem esses termos do diabetes. O tempo no alvo é assim, a gente tem 2 faixas de glicose. É igual uma pessoa sem diabetes, tem que ficar de 90 a 100 ali, mais ou menos. Uma pessoa com diabetes, por exemplo, a minha faixa no alvo é de 70 a 180 no máximo, então não pode passar disso. E a faixa no alvo é você tá ali dentro daquela faixinha, daquela meta. É o percentual, né? Isso. Quanto tempo você consegue manter dentro dessa faixa? Aí, depois da bomba, isso melhorou pra caramba. Até porque a bomba faz correção sozinha. Ela dá a própria basal, ela fica regulando. Então, assim, minha glicose subiu, eu não preciso fazer a correção, dependendo. Às vezes ela já fez. E isso ajuda bastante, porque às vezes eu tô dormindo, a glicose sobe, não tem que fazer, eu tô dormindo. Aí a bomba própria já regula, tipo assim... Muito te avisa bom. quando entra em hipoglicemia? Eu tenho uma coisa. Eu não acordo a bomba de noite. A bomba pita, porque eu não consigo acordar. Aí minha mãe do quarto dela vai lá. A mamãe tá lá, né? Mamãezinha, passagem de mamãe, bastão. papai, 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 mamãe, né? Clícia, a gente, como eu disse no começo, falar da importância sobre educação em diabetes, enfim, levar a informação correta a respeito desse tema. Queria que agora você falasse do seu projeto, levar a educação em diabetes nas escolas, a importância que tem isso, qual foi o ponto de partida. Queria que você compartilhasse, falasse mais sobre ele. Bom, como que surgiu, né? Na verdade, eu sempre, como eu sou pedagoga, trabalho em escola há 30 anos, nunca trabalhei em outro lugar na vida que não fosse escola, eu tinha muita abertura nas escolas que a Ana estudava, para ir até a escola, conversar, informar. Então, ela sempre teve muito cercada de cuidados e de informação. Só que comecei a perceber que isso não era a realidade da maioria das crianças, né? Até que um dia, através de grupo de mães pâncreas que a gente participa, chegou até a minha informação de uma escola, lá na minha cidade, que uma diretora tinha proibido a criança de entrar com glicosímetro na escola, né? Que é o aparelhinho que fura o dedinho para verificar a glicemia. Dizendo que era um objeto cortante e não poderia entrar na escola. Uma criança de 6 anos. E aí, assim, eu não vou dizer que a diretora é ruim, não deixou. A diretora não tinha informação. Ela não sabia que a vida da criança depende daquilo ali, né? Para poder saber como que tá a glicemia, para ver o que vai fazer com a glicemia, a criança tem que estar com o seu glicosímetro do lado 24 horas.
Então, isso para mim foi assim, um marco inicial do projeto, que foi muito forte. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tenho informação e eu tenho como entrar nas escolas para fazer isso, né? Através de conhecimento e de formação mesmo. Foi aí que eu fui para São Paulo, fiz o Educando Educadores, que é um curso de educação em diabetes lá pela DJ, pela Confederação. Até hoje é ofertado pela DJ. Sim, né? até Excelente. hoje, isso continua sendo. E depois aí também fiz uma pós-graduação de educação em diabetes posteriormente e fui entrando nas escolas com material Kids, né, que existe para todo mundo, é de livre acesso de todos. Tem, inclusive, no site da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes, material Kids, que ele fala sobre esse processo, como que é a adaptação de uma criança com diabetes na escola. Você, Clícia, deixa eu interromper, mas é importante. A gente teve como convidada aqui a Dominique. Ela falou que na história dela com o filho na escola, ela teve que muitas vezes ficar na escola o dia inteiro para fazer todo o processo do tratamento. Isso aconteceu com você também? Sim, aconteceu comigo no início. Quando a Ana Luísa era bem menor, eu ficava também sentada do lado de fora na escola, porque a escola não existe nenhum profissional na escola, né, que verifique a glicemia da criança. Né? Não, porque o profissional de educação ele não tem essa obrigatoriedade, porque as escolas hoje ainda não têm a obrigatoriedade de ter um profissional de saúde. Né? Não só para o diabetes, mas para muitas outras questões de saúde que a gente tem na escola. E aí, com isso, a criança que ainda não tem autonomia de verificar sua própria glicemia, aplicar sua insulina, precisa que o responsável esteja na escola, ou a mãe, ou o pai, ou alguém que a família determine para isso, né? Afinal de contas, o medo é muito grande na aplicação de insulina, principalmente, porque uma dose errada, né, pode ser extremamente perigoso. Com certeza. Então, eu que estou dos dois lados da moeda, eu sou mãe, mas eu também sou professora, também trabalho na escola, eu sei que essa responsabilidade é muito grande para um profissional de educação, né? Com certeza. A gente vai colocar aqui na descrição os links úteis, né, que a Clícia compartilhou, falando da Sociedade Brasileira de Diabetes, esse material para as crianças, né, para os pais. Eu acho que é bem bacana a gente também trazer essa informação para vocês. Agora eu queria te perguntar, Clícia, como que foi assim até você chegar nessa questão do projeto de lei? Você chegou na Câmara dos Vereadores, não foi, da sua cidade? Você fala um pouquinho sobre essa história? Porque o que acontece? Esse dado que vocês colocaram aí de quem verifica essa glicemia na escola, como é que essa mãe trabalha, né? Como é que essa mãe tem uma vida se ela tem que ficar sentada na porta da escola do filho? Isso aí é extremamente complicado, né? E aí, a partir daí, eu tive a ideia de escrever um projeto de lei, né, que praticamente não existe no Brasil, pouquíssimos locais têm alguma coisa na área, e que obriga os profissionais da educação a terem formação de educação em diabetes nas escolas. No Rio de Janeiro foi o primeiro? Esse município de Maricá, né? Tá, aí sim, agora... No estado do Rio. No estado do Rio, que eu tenha conhecimento, sim. Aí agora a gente está trazendo para o estado, né? Para a LERJ. Mas no âmbito do município, como que foi? No município, eu fui até um vereador, né? Fiz um estudo lá, qual vereador que poderia se interessar. E ele abraçou a causa, né? E nós conseguimos aprovar por unanimidade na Câmara. Qual ano foi? Foi em 2022, 18 de novembro de 2022. Um marco, né? E aí nós aprovamos, e aí hoje todas as escolas da cidade têm que ter essa formação. E aí eu tô lá, né, agora na Secretaria de Educação, levando esse projeto na cidade, né, nas escolas da cidade. E aí, dentro desse projeto, Clícia, o que mudou, né? O que tinha antes, o que é hoje, antes que você trouxe, não tinha esse acompanhamento. Hoje, os professores, os educadores, enfim, pedagogos, a escola, ela é obrigada a aferir glicemia, a aplicar insulina, não? O que mudou? A ideia do projeto não é essa, porque, de fato, o profissional de educação não tem essa obrigatoriedade. Essa é a grande dúvida que a gente
tinha muito problema com isso, que as pessoas não queriam nem participar do curso, achando que depois teria que Então, tem que ter aplicar mais uma insulina. função. Isso aí, acumular a função. É. E a ideia não é essa, né? Não tem essa obrigatoriedade. O profissional precisa observar principalmente os sintomas de hipoglicemia, entender os sintomas, né? Que a criança começa a ficar fraca, enjoada, visão turva, pálida, pode vir a desmaiar. Então, a ideia é que o profissional da escola, ele observe aquela criança para que evite que aconteça algo mais sério. Para que dê o açúcar ou aprenda a socorrer de uma hipoglicemia. Tem um caráter preventivo É isso mesmo. aí, é uma prevenção. Lá em Maricá, quem apoiou esse projeto? Enfim, a gente pode falar, a gente pode trazer o nome. Você está falando que isso está na Alerj, tá? Como é que está o andamento disso? Isso. Com quem está? Lá em Maricá foi o vereador Luiz Felipe Radesh, né? Ele é presidente da Comissão de Educação na Câmara de lá. E aqui na Alerj foi a deputada Élica Takimoto, que ela abraçou, inclusive fez um vídeo incrível. Ela recebeu um conjunto de mães de todo o estado do Rio, que nós juntamos e fomos até a Alerj conversar com ela, né? Não só eu de Maricá, mas tinha mãe de todo o estado, São João de Meriti, Caxias, enfim, de todos os lugares do Rio. A Dominique, inclusive, foi com a gente nesse dia. Eu vi. Foi bem bacana e depois a deputada abraçou imensamente. E no projeto da Alerj tem um detalhe que não teve em Maricá, por questões burocráticas, talvez, que é a obrigatoriedade de um profissional de saúde na escola. Então, esse ponto é que vai fazer toda a diferença. Eu acho que vai trazer efetividade à lei, né? Isso. Porque tem situações que acabam não ficando efetivo, né? Exatamente. Não dá um efeito, E que fase está hoje na Alerj? Tá tramitando. Já foi, né? Depende agora de votação. A gente ainda não tem data de votação. Entendi. Cabe a gente fazer um barulho, como a gente está fazendo lá em Brasília, né? Sobre o projeto de lei. Para que no Rio de Janeiro também a gente consiga êxito nisso. Isso, né? Aí. E aí temos a educação e temos aqui uma especialista nessa comunicação com o paciente, um influenciador em diabetes. Quero que você fale aqui desse papel que você gosta, que você faz, a gente compartilhar ali, você fala, faz em vídeo, você como embaixadora desse movimento de jovens engajados por uma vida simples com diabetes, mas falando, o que você faz hoje nas redes sociais? Falar seu @, também. Conta aí pra gente. Assim, tudo começou, essa intimidade minha que eu tenho com a câmera, acho que vocês perceberam. Que foi quando começou o projeto, que a gente começou com o Instagram e tal, um pouquinho de seguidores, aí minha mãe começou a dar palestras. Aí ela começou, vamos fazer uns vídeos pra poder chamar o pessoal, dar umas dicas e tal. Retirar alguns mitos. Aí eu comecei falando e tal. Aí minha mãe viu que eu tinha, né, todo jeito. Uma desenvoltura, né, nas câmeras. Muito. E aí ela começou a me levar nas palestras, inclusive. Aí eu comecei a falar e tal. E, tipo assim, eu sempre gostei bastante. As palestras, quando ela vai, são muito melhores sempre, né? Mas você percebe que pessoas da sua idade ou de outras faixas etárias vêm até você e gostam desse teu conteúdo? Fala sobre isso, assim, eu tenho diabetes, me identifiquei contigo. Como é que é isso hoje? Um tempo atrás, eu recebi uma DM de uma menina da minha idade, que ela falava, eu me inspiro em você, você é muito fofa. E gente, eu tenho fãs. Inspiração! Isso motiva ainda mais para seguir fazendo o seu melhor como paciente, mas também nessa comunicação como influenciadora, né? Ela tem amiga diabética em Portugal, Eu pai. Ai, Ah, gente, que que linda! fantástico. Muito E é isso, bacana. alcançar onde você menos imaginava, né? E isso essa é a importância da comunicação do digital para aproximar, unir os pares, né? Então a gente falou aqui um pouco antes sobre a colônia do diabetes, mas esse papel como influenciadora não é só a influenciadora que faz aquela dancinha para ter milhões de visualizações, mas mostrar que você é uma jovem, uma moça com 15 anos que está aqui se cuidando, falando sobre diabetes sem nenhuma vergonha. E um tempo atrás, minha mãe estava conversando com uma outra mãe pâncreas, lá de Maricá também,
E a gente descobriu que o filho dele é lá da minha escola. E aí, eu descobri que eu tinha foto da minha escola. E aí, a gente... O menino quando te viu, né? "Ah, você é a Ana do Instagram." que legal. Que Muito máximo. bom. E qual é o arroba? É assim, tem o meu pessoal e tem o Docinho Fazer Tipo 1. Ah, O meu pessoal é Moraes e Nalu. Sigam lá. siga lá, vai aparecer aqui, pessoal, tá? E o do projeto é Doce Infância Parei. Tipo 1, né? Doce Infância Muito Tipo bom. 1. Aí vocês duas falam no Doce Infância Sim, Tipo 1, nós né? duas. Vocês, assim, convivendo nesse âmbito aí do Instagram, né, das palestras, vocês percebem que as pessoas não têm muita noção dos direitos delas? Com certeza. Porque a Ana teve acesso ao tratamento dela através de ação judicial, né? Fala um pouquinho Isso, pra gente, assim. exatamente. Mas eu acho que o grande problema é falta de informação. Com certeza, sempre. As pessoas não têm. E a gente fica vendo, né, que as pessoas hoje, a gente, né, estamos entrando em 2024 e 90% dos diabéticos tipo 1 ainda usam seringa, né? A tecnologia 90% tá é esse aí, tem número? um número, é um número assim, Altíssimo. eu ouvi isso lá em Brasília, de uma médica Uhum. lá do SBD, que tem realmente um número enorme de pessoas que não têm acesso ao tratamento, né? Ao tratamento mais avançado, ao uso de tecnologia. E a gente fica, como a gente é privilegiado, né? A gente tem muito essa consciência de o quanto que informação faz falta, né? Às vezes a gente vê lá mesmo, outro dia uma moça me abordou, aí falou, meu irmão tem 33 anos, tem diabetes também, mas ele já é renal crônico e ele é cego, e ele... Eu falei, meu Deus, mas ele nunca ligou para cuidar. Eu falei, sabe, aquilo dói na gente, né? Talvez Porque... nunca tenha chegado para ele a informação como a gente Isso tem aí. hoje, né? O acesso a essa Isso boa aí. Com informação. certeza. É o que eu falo, assim. Eu uso o Instagram também para informação. Eu sempre digo que é direito da saúde para quem precisa saber. Uhum. E quem precisa saber? É quem não tem acesso realmente. É isso. Né? Eu brinco, quem precisa saber? Quem não sabe. Quem precisa E saber de não tá fato nem é no isso. Instagram, né, Natália? Não tá nem no Instagram, é Exatamente. verdade. Por isso que a gente precisa difundir, né? A gente precisa realmente fazer eco, Isso, né? De isso todas as aí. formas, porque essas palestras você alcança todo tipo também de público, né? Sim, a gente abre, né, para o público em geral lá em Maricá, né? A gente agora mesmo, esse mês de novembro, né, eu fiz uma que a gente abriu para todo mundo que quis participar, foi muito legal. Mas isso é importante, né? A gente furar a bolha Furar só a também bolha. da internet. E eu gosto muito dessa questão pessoal, né? Eu nem, assim, a gente fala influenciadora, mas eu nem me vejo assim, porque eu não sei, né? Aquelas manhas do Instagram e tal, das publicações, dos horários. O meu trabalho é mais boca a boca lá, né? Uhum, Sabe? De é. estar conhecendo, de estar falando mesmo pessoalmente. É da eco, né? Isso, Chegar a mais pessoas. As pessoas, assim, não têm muita noção dessa questão do direito, né? Eu queria dar uma pincelada aqui com vocês a respeito do direito dos diabéticos para tratamentos, né? Porque a gente ouviu aqui a Clícia e a Ana falando que elas tiveram acesso aos seus tratamentos através de ação judicial. Então, assim, pessoal, tanto no âmbito da saúde pública, a gente está falando de SUS, né? União Federal, estados, municípios, quanto no âmbito da saúde suplementar, que é quando a gente fala sobre planos de saúde, o diabético ele tem direito a discutir os seus tratamentos. Doutora Natália, a gente está numa fase difícil para a saúde suplementar, né? A gente está vendo aí nos tribunais superiores a discussão acerca da cobertura ou não de medicamentos de uso domiciliar. Existe toda essa discussão que está muito, né? Que a gente estava conversando até ainda agora, está muito em evidência, né? Mas assim, é importante que a gente entenda que existe o direito da saúde, existe o direito do paciente, e sim, pode sim ser discutido. Sobre aí o Estado, o município, a União Federal, eles têm dever constitucional a fornecer saúde para o cidadão. Então, o diabético, ele tem sim direitos garantidos aí na nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal. Então, o acesso à saúde, ele é sim previsto em lei, a gente pode sim discutir através de ação. Então, você também,
né, Pablo, é um exemplo de pessoa que teve acesso ao tratamento com bomba de insulina através de uma ação judicial contra o plano de saúde dele, da mesma forma Ana Luísa. Então, é importante que as pessoas saibam, e aqui a gente também vai fazer mais uma vez esse eco sobre direitos, né, que a gente espera atingir outra camada de pessoas aí que também não tenham essa informação. Aproveitando que a Natália trouxe aqui, Clícia, você teve muitos êxitos, principalmente nesse ano, né, com esse cenário de educação na diabetes nas escolas, levar essa visão de educação, né, real e sincera e assim levar para esse público. Você esteve em Brasília, inclusive, também ganhando força nesse movimento. Queria entender na sua visão como mãe, como responsável por esse movimento, o que você espera para o próximo ano, para os próximos anos, nesse sentido de educação, de levar para mais pessoas o que é, de fato, ter uma vida com diabetes? Isso, bom. Primeiro, muito importante é continuar levando informação, ampliar isso, né? O máximo que eu puder. Eu fui lá em Brasília pelo convite do Instituto Diabetes Brasil, né? Da Jaqueline Correia, uma pessoa maravilhosa. Beijo, Jaque, pessoa incrível, que está lá batalhando por todos nós lá no Congresso 24 horas por dia. Ela é incansável. E aí eu pude ir lá no Congresso, pude bater lá na porta dos deputados, conversar, foi assim uma experiência incrível. E a gente foi lá também porque a Jaque resolveu dar visibilidade, né, para os projetos que tem no Brasil, né? Então tinha gente do Brasil todo nesse evento ganhando prêmios sobre os seus, né, as suas iniciativas, e eu acho que isso é importantíssimo, né, a pessoa também se sentir valorizada, né, e dar motivação, né, para a gente trabalhar mais e cada vez mais. E para 2024 a ideia é aprovar essa lei na LERJ, né, fazer barulho, como você falou, Pablo, para a gente conseguir aprovar para o estado do Rio todo. Seria assim, um sonho enorme e quem sabe a gente consegue, né? Quem sabe, conseguirão, com certeza. Em Rio de Janeiro a gente tem um movimento também em Brasília, da PL. Sim, né? A PL, né, que torna o diabético tipo 1 pessoa com deficiência, que é importantíssimo. Isso vai trazer muitos direitos, né? Muitos direitos. Agora mesmo, eu acho importante falar, a Ana fez várias provas, né? Está fazendo provas para escolas federais de ensino médio. E aí você vê a competição, eu estava sentada, fiz até um post sobre isso, do lado de fora, esperando ela fazer a prova. Aí pensando, aí tem uma hipoglicemia no meio da prova, como que pode competir de igual para igual? Me diz. Isso não é de igual para igual nunca. Não mesmo. Então não dá, não pode ser. Alguma coisa tem que ser feita, né? Hoje as crianças com diabetes tipo 1 são invisíveis, né, para as leis. E isso dói quando você pensa assim, né? Porque, de fato, não dá para dizer que... Eu escuto, né, até muitas mães falando, eu não quero que meu filho seja chamado de deficiente. Mas não é isso, gente. Deficiente não quer dizer incapaz. São coisas diferentes, né? As pessoas confundem as coisas. Acham que pessoa com deficiência é uma pessoa menor por isso. Pelo contrário, né? Então, é importante a gente bater nessa tecla para as pessoas compreenderem isso, né? A gente está falando de garantia de direitos. Exatamente, exatamente. E aí, falando de futuro, né? Temos aqui uma futura médica, Se Deus endocrinologista. Então, eu quero entender a sua visão. A gente conhece alguns perfis, alguns Endócrino, já tem essa especialidade? que são, Então, eu quero enxergar a Ana do futuro. Como é que ela se vê, a Ana com diabetes? Você falou lá no começo, mãe, tem a Ana antes do diabetes, mas eu quero que você fale para as pessoas como é que a Ana se enxerga daqui a alguns anos com o diabetes, ou talvez sem, né, que vem a cura até lá, né? Mas o que a Ana enxerga e vê nela aí, nesse movimento todo, que a sua mãe está fazendo essa passagem de bastão nesse momento, mas eu quero ouvir a Ana do amanhã. Eu espero que eu consiga participar mais das palestras, né, porque esse ano eu não consegui por conta da escola, por conta de treinos e tal, que eu possa participar mais, falar mais, inspirar mais pessoas da minha idade e levar mais informação, assim como minha mãe já faz. Agora, sobre ser médica, fica aí o questionamento sobre
Pra que área, quem sabe ortopedista, endocrinologista talvez, não sabemos. Mas, se Deus quiser, eu consigo entrar numa faculdade boa e me tornar médica aí. Você falou de esporte, você pratica algum esporte? Eu praticava durante 10 anos da minha vida, eu pratiquei ginástica rítmica. Eu parei esse ano, não sei se é uma pausa, não sei se vai parar de vez, vamos ver. Enjoou? Exatamente. Na verdade, os treinos são bem puxados, né? 3 horas de treino por dia. Nossa. E às vezes todos os dias da semana, Nossa, né? bastante, E né? aí ela participa de campeonato estadual, de ginástica e tal. Uhum. E aí agora ela tá pensando em dar uma pausa e tal. Já são 10 anos, mas não pode ficar sem esporte. Ela vai escolher outro. Quem sabe um entendi. handball, uma natação. Ah, eu gosto bacana. muito de handball. Que bacana. Clícia, agora só voltando aqui rapidinho no gancho da questão do projeto de lei, existe alguma forma das pessoas ajudarem? Algum voluntariado, alguma questão pra gente divulgar aqui? Só divulgar nas redes já é um grande passo, né? Para que as pessoas tenham conhecimento que o projeto existe e que ele está lá. E quando for, né, para ser votado, para que os outros deputados conheçam, né, o assunto, para conseguirem marcar direto marcar essas eles, pessoas, isso aí, os para que perfis. eles votem a favor, né? Para que eles entendam se sensibilizem, né, com a situação, né? É uma grande questão, assim, que eu vejo até na minha atuação como advogada, é quando a pessoa que está ali, por exemplo, o deputado, não tem nenhum diabético na família. Então ele não conhece nada, zero. É igual quando você vai conversar com um desembargador, com um juiz que não conhece nenhum diabético. Ou então um desembargador, aconteceu comigo, uma desembargadora que falou para mim assim, diabetes se controla com a boca fechada. Aí eu fiquei olhando para ela assim, ela falou, eu tenho meu enteado, ele controla super bem, ele tem um ótimo controle, um excelente controle. E aí também, muita história, né? É muita história sempre. Muitas, E aí o outro desembargador, eu sou diabético, doutora. E eu controlo muito bem, só com caneta. Então, assim, pra mim essa questão de bomba é puro luxo. Aí eu pensei, mas pra Vossa Excelência, né? Porque a sua bolha, né? A gente precisa abrir o conhecimento realmente, né? É isso. Nisso, aproveitando a fala da Natália, queria saber sobre o seu projeto, de maneira específica, o diabetes nas escolas em Maricá. Existe alguma forma, eu morando lá ou não necessariamente estando aqui no Rio de Janeiro, possa colaborar, contribuir, ser voluntário? Sim, com certeza. Pode entrar lá na página, no Instagram, lá no Doce Infância, me chama lá, que a gente conversa e a gente vê principalmente divulgação e indicação de escolas, indicação do trabalho. Nós temos outras 2 mães pâncreas lá na secretaria, lá, que trabalham por lá também, que a gente está tentando engajar um trabalho junto e a gente vai aumentando esse trabalho, que é o objetivo. Posso pedir para você mandar uma mensagem? A gente vai chegar aí num momento, né, de início de ano letivo, um período agitado de muitas dúvidas. Às vezes a mãe pâncreas ou o pai pâncreas está mudando de escola, para dar esse amparo, essa informação. Que a gente está falando de um projeto que tem hoje em Maricá, mas ainda não atende todo o estado do Rio ou Brasil. Mas para esse pai, essa mãe que está assistindo, um recado que você pode passar para eles sobre essa transição ou sobre esse entendimento de educação e diabetes nas escolas? Sim. Bom, eu vou dizer o seguinte, para você, mãe, pai de criança com diabetes tipo 1, não esconda isso quando você for fazer a matrícula do seu filho na escola. Muitas vezes a vaga some quando você chega com um laudo, principalmente escola privada. Tinha vaga, o laudo chegou, matriculei outra criança antes. Mas não esconda, porque seu filho precisa estar seguro no ambiente escolar. E também não se espante de chegar e a escola falar assim, mas a gente não entende nada de diabetes. O que importa é saber se a escola está aberta a aprender. Que normalmente você vai chegar e ninguém vai entender nada, mas se você sentir que a escola, a partir daquele momento, ninguém é obrigado a saber tudo, mas se a partir do momento que chegou um aluno com aquela questão, aí sim a escola tem a obrigação de saber. Então você precisa saber se as pessoas estão abertas a entender e a aprender. Isso aí já é metade do caminho andado. Com certeza.
Muito, muito bom. Ana, agora a gente está caminhando para o final e eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem para um jovem, um adolescente que acabou de receber o diagnóstico, uma mensagem de esperança e também com a sua experiência, né? O que você diria? Vamos lá. A primeira coisa que eu falo é, não tenha vergonha, sabe? Não esconda do seu diabetes, do seu tratamento, porque talvez isso até só dificulte as coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tive sorte dessa questão da desenvoltura, de eu gostar de falar, de eu gostar de mostrar meu tratamento. Mas se, por exemplo, você for uma pessoa mais introvertida, você é uma pessoa mais reservada, não guarda o diagnóstico, até porque, por exemplo, se na escola acontecer alguma coisa, ninguém sabe que você tem diabetes, ninguém sabe como te ajudar, não tem o que fazer. Aí se você conta isso pros seus amigos, de repente eles vão lá te dar uma bala, te ajudam. Agora, se você estiver precisando de uma amiga que também tem diabetes, que por acaso possa te entender, manda ela na DM, que a gente vira amigo rapidinho. Então, pessoal, a gente está indo para mais um final de um episódio incrível do Além do Crônico, que reforça o título, realmente, que a vida vai muito além do crônico, né, Natália? Muito além. Um aprendizado que eu recebi aqui de vocês hoje foi como que é importante essa estrutura familiar, né? Que você realmente é uma mãe admirável, você, assim, buscar esse conhecimento, se aprofundar nele, edificar a vida de outras mães, de outras famílias e formar uma adolescente segura, porque realmente vocês têm uma base em casa muito forte. Porque é assim que a gente forma pessoas fortes e seguras, é a gente dando uma boa base, uma terra firme, uma terra fértil, porque aí eles vão gerar frutos, né? E a Ana Luísa é exemplo disso. Então, assim, hoje, mais uma vez, eu reforço esse entendimento que eu tenho, eu vendo vocês, assim. Então, eu queria te parabenizar, dizer que foi uma honra receber você aqui, que eu aprendi muito com você hoje. E você é uma graça maravilhosa. Eu adorei te conhecer pessoalmente, que a gente se fala, né? Mas a gente não se conhecia. Muito bom. Um prazer imenso ter vocês aqui. E reforçando que todos os links e tudo que foi citado aqui vai ficar disponível para vocês que estão acompanhando. E já vou deixar aqui, ó, o açúcar ficou aqui. Teve um açúcar aqui no final, esse papo doce, literalmente. O papo foi doce mesmo. Agora, antes de acabar, a gente queria entregar um meminho pra vocês. Ai, que gracinha! Obrigado. Pode abrir aqui, Vocês deram uma caneca, a gente tá retribuindo. Essa Tipo, troca de canecas. Foi uma troca de canecas aqui hoje. Ai, adorei, obrigada. Tem um arroba aqui já, ó, fazendo jabá, né? Arroba Doce Infância tipo 1. Marcelo colocar em foco aqui. Muito gente, bom, obrigada pelo carinho. A vocês. Muito eu obrigada. Que agradeço o convite. Então, até o próximo Além do Crônico, com outro tema que com certeza vai ser maravilhoso. E vamos dar um tchauzinho aqui para a câmera. Ó. Tchauzinho, até o próximo. Tchau, obrigada. Além do Crônico é uma produção Estúdio Bem de Eventos, apresentado por Natália Cavalcante e Pablo Silva, produção executiva Juliana Vargas, direção Christian Bernard, direção de imagem Celo Cardoso, edição Matheus Silva, pós-produção Matheus Silva e Celo Cardoso, captação Micael Barbosa e assistência de estúdio O King Bess.